Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz. Sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano e no vídeo dessa terça-feira a gente vai falar de uma possível insatisfação de Gonzalo Mastriani e do interesse do Atlético Paranaense na contratação do centroavante paraguaio Adam Barreiro. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esses dois assuntos. Então vamos lá com o assunto do vídeo de hoje. Pessoal, segundo informações do jornalista argentino Yuri Yug, o centroavante uruguaio Gonzalo Mastriani não está satisfeito com a falta de minutos no Atlético Paranaense, recebeu sondagens de clubes do futebol mexicano e estaria disposto a escutar ofertas. Na sequência, essa informação foi complementada pelo jornalista Thiago Marquezine, dono do canal 3 Pontos aqui no YouTube, que entrou em contato com o staff do Mastriani e os representantes do atacante uruguaio negaram essa insatisfação e o desejo de deixar o Furacão. E aí, evidentemente, se instaurou um burburinho entre os torcedores nas redes sociais e eu vim aqui compartilhar nesse vídeo com vocês algumas coisas que eu sei sobre esse caso, conversando inclusive com pessoas que acompanham o dia a dia do clube no privado, né, no meu WhatsApp, e também passar algumas percepções que eu tenho sobre fatos que foram divulgados. E a primeira percepção que eu gostaria de dividir com vocês diz respeito justamente a essa negativa por parte do staff do Mastriani. Era, era completamente natural e esperado que isso acontecesse, e eu explico o motivo. No atual conjunto de circunstâncias, com todas as janelas de transferência, ou praticamente todas as principais janelas de transferência do mundo fechadas, não haveria motivo para que o staff do Mastriani confirmasse esse desejo de sair, especialmente porque também não existe uma oferta formal, uma oferta oficial na mesa da diretoria do Atlético. Então, a não ser que os representantes do atacante uruguaio quisessem instaurar um clima de guerra com a diretoria do Furacão, não haveria motivos para uma confirmação pública dessa insatisfação, mesmo que ela existisse. E aí, falando dessa insatisfação, o que a gente sabe que não é de agora? Essa insatisfação do Mastriani, ela se limita exclusivamente ao fato dele não estar jogando tanto quanto ele imaginava que jogaria, tendo sido um atacante de destaque na última temporada, um dos artilheiros do continente nos últimos meses e um jogador contratado a uma quantia bastante alta para ser uma referência técnica dessa equipe. Em relação ao clube, à cidade, aos companheiros, o Mastriani está muito bem ambientado e não fosse essa questão da falta de minutos, né, que ele entende que poderia e deveria jogar mais, ele certamente sequer cogitaria sair do Atlético. E aí, nesse cenário, eu acho que é importante que a gente entenda que o Mastriani já esteve mais insatisfeito e que essa insatisfação anterior foi remediada mediante uma conversa com o técnico Cuca, onde a comissão técnica explicou para o Mastriani que ele era uma peça importante que receberia oportunidades. Tanto é que nas últimas partidas da Sul-Americana, contra o Raio Zuliano e o Danúbio, o Mastriani foi bastante utilizado, inclusive foi capitão do Atlético numa dessas partidas, e isso já mostra que existe da parte da comissão técnica uma abertura para que o Mastriani receba a minutagem que ele gostaria de receber. A grande questão é que por parte da comissão técnica, especialmente do Cuca, existe um entendimento de que o Pablo oferece mais em termos de características em relação àquilo que eles esperam de um camisa 9. Um jogador de mais participação, que volte mais no campo para auxiliar na construção das jogadas, que caia pelos lados, que realmente seja uma arma na construção das jogadas ofensivas, que inclusive é algo que o Cuca tem um histórico bastante significativo em relação aos seus trabalhos de maior sucesso. No Palmeiras, por exemplo, ele teve Gabriel Jesus. No Santos, ele teve Caio Jorge, que hoje em dia está no futebol italiano. E mais recentemente, no Atlético Mineiro, onde ele foi campeão brasileiro da Copa do Brasil, ele tinha o Hulk atuando como homem de referência com bastante mobilidade. E nesse quesito, evidentemente, o Pablo é um jogador que oferece mais mobilidade, ele ocupa mais espaços no campo e participa de forma mais ativa da construção das jogadas. Então, o Pablo realmente se encaixa mais com aquilo que o Cuca imagina dele, o que não significa que ajustes não possam ser feitos em algum momento no futuro para que o Mastriani possa ser um homem de referência quando o Atlético precisar dele. E sobre uma possível transferência, gente, o que a gente precisa entender é que, do ponto de vista do Atlético, nenhum jogador é inegociável. Especialmente quando foi feito um alto investimento, como é o caso do Mastriani, em um jogador que não tem sido tão aproveitado quanto se imaginava que seria. De modo que uma possível saída não está completamente descartada, mas nesse momento, repito, não existe nada de concreto nesse sentido. O Mastriani é jogador do Atlético e, por onde a gente pode observar até esse momento, continua sendo a curto e médio prazo, pelo menos.
E a grande questão, ou uma informação que surge de maneira complementar, é que, segundo o jornalista argentino Renzo Pantich, ressurgiu o centroavante, o interesse do Atlético Paranaense no centroavante paraguaio Adam Barreiro, destaque do São Lourenço. E o Barreiro, já talvez seja um reflexo, inclusive, disso que a gente vinha discutindo, é um jogador que, na comparação com o Mastriani, oferece mais movimentação, menos do que o Pablo. A gente até pode conversar sobre o Barreiro em um outro momento, mas é um jogador que baixa para fazer pivô, né, para receber a bola, suportar a primeira pressão e redistribuir, bem diferente daquilo que o Pablo faz, mas uma participação mais ativa do que o uruguaio, por exemplo. E isso tudo vem para reforçar a percepção que nós temos de que talvez o Mastriani, por melhor e mais competente que seja, ninguém está discutindo aqui a qualidade técnica do uruguaio, talvez não seja um encaixe ideal e que o Cuca precisaria de duas uma, ou mudar a forma como ele pensa o centroavante para poder aproveitá-lo, ou que talvez realmente a gente se encaminhe para uma saída precoce do Mastriani do Atlético Paranaense para a entrada de um jogador que se situa melhor, se posiciona melhor de acordo com a expectativa da comissão técnica. Então é algo, gente, que sim está acontecendo, existe uma insatisfação que não é nada demais, mas ela existe do Mastriani em relação à falta de aproveitamento dele, e é algo que a gente vai poder observar no futuro. Então, e principalmente, a gente vai voltar a falar de Adam Barreiro, caso o interesse do Atlético pelo atacante paraguaio de 27 anos acabe avançando para alguma coisa mais concreta. Nesse momento, repito, tudo o que foi noticiado em relação à possível insatisfação do Mastriani tem um pezinho de verdade, mas não tem nada demais acontecendo. Não tem uma saída encaminhada, não tem proposta na mesa, não tem rigorosamente nada. Mastriani, por enquanto, é jogador do Atlético. E, repito, pelo menos no curto prazo, não vejo isso mudando. A gente vai ter que aguardar a próxima janela de transferências para ver se alguma coisa de fato acontece. Tá bom, gente? Mas quero saber a opinião de vocês sobre isso tudo. O que vocês acham dessa possível saída do Mastriani? Vocês trocariam, né, caso tivessem essa oportunidade, o Mastriani pela chegada do Adam Barreiro para ter um encaixe mais natural dentro daquilo que a comissão técnica projeta para esse time? Ou vocês gostariam que o Cuca mudasse a forma dele de trabalhar com relação ao camisa 9 para poder enquadrar um centroavante de mais definição como é o Mastriani? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Como eu sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. Sei que estou devendo resposta para um pessoal aí, vou tentar colocar em dia o mais rápido possível. E se você está chegando agora aqui no canal, vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra Atleticano, acione o sininho para receber notificações, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.